Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Elisângela, professora de arte de vocês, e essa semana a gente vai fazer o nosso PET de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou ler o PET semana 3, o volume 6, semana 3, tá? Vou dar um tempinho para vocês responderem as questões. Na sequência, eu vou responder esse PET, tá? E vou ler as questões do PET volume 6, semana 4, para a gente finalizar esse PET, tá bom? Porque semana que vem a gente já tem que começar com o patch 7, ok? Então vamos lá? Então, a gente vai começar respondendo o patch da semana passada, tá? O patch 6, semana 2. Que as respostas estão aqui, ó. 1. Mostre que você aprendeu e responda. Você conhece algum grafite, arte urbana? Cite em quais lugares você já viu e como eram as imagens. Aqui é a resposta pessoal, né, gente? Se vocês já viram, onde vocês viram, como era, né? Era para responder isso aqui para mim. Bom, a questão 2 é: faça uma leitura do texto e identifique qual das alternativas abaixo é falsa, ou seja, é mentirosa, né? Lembre-se que todo o conteúdo está descrito no texto, por isso leia com atenção. A história do grafite no Brasil surgiu na década de 70, precisamente na cidade de São Paulo. É verdade, né, gente? Se vocês lerem o texto lá, vocês vão ver que é exatamente assim. No Brasil, o grafite disseminou-se rapidamente pelo país. E hoje em dia, segundo estudiosos do tema, o grafite brasileiro é considerado um dos melhores do mundo. Isso também é verdade, gente. E é muito lindo o nosso grafite. A arte de grafitar se transforma em um importante veículo de comunicação urbana e colabora para a existência de outras vozes, né? Isso é verdade também. Realmente o grafite ele ajuda muito a dar voz às pessoas que geralmente não têm essa voz, né? O grafite é um tipo de arte clássica caracterizada pela produção de desenhos em locais públicos, como paredes, edifícios e ruas. Sim, é verdade também. O grafite é definido como mais uma linguagem artística. Torna-se, assim, um importante instrumento de protesto de transgressão dos valores estabelecidos. Não é bem assim. O grafite ele não é um uma linguagem de transgressões dos valores, né? Ela é uma manifestação artística de um grupo ou um povo, ok? A resposta, né, errada é essa última aqui, tá bom? E por fim, né, era para vocês fazerem um desenho para mim e me mandar, tá? Eu vi, alguns já me mandaram, né? E ficou bem bacaninha, ok? Então, para a semana passada, as respostas são essas, tá bom? Agora eu vou dar início à leitura do PET 6, semana 3, tá? E depois eu vou ler as questões e na sequência eu vou passar as respostas delas, tá bom? Então vamos lá? O PET da semana 3 vai falar sobre teatro, tá bom? Então eu vou ler esse texto com vocês. Vocês vão me acompanhar, tá bom? E ao final eu vou ler as questões. Estudando o teatro, os tipos de teatro. Você conhecerá algumas formas como o teatro pode ser representado, e são muitas. Teatro de sombra é uma arte chinesa antiga que acabou se espalhando para todo o mundo. Nela, conta-se histórias usando bonecos de sombra. Os efeitos são atingidos através de movimentação tanto dos bonecos quanto da fonte de luz. Hoje em dia, algumas companhias são conhecidas por suas belas apresentações usando o próprio corpo para criar as sombras e todo o espetáculo. Ok? Teatro de fantoches, bonecos e marionetes. A apresentação feita com fantoches, bonecos de manipulação ou marionetes, muitas vezes tendo até o palco, as cortinas e todos os detalhes construídos especificamente para a apresentação, tá? Aqui em Minas Gerais tem o grupo Giramundo, né, que é de bonecos assim, tem o Armatrux, que é muito legal também, que é de bonecos, tá? Teatro infantil. Numa visão geral, teatro infantil contém personagens caricatas, roupas coloridas e é acompanhado com componentes musicais. Na maioria das vezes, as obras infantis têm uma moral da história, com o intuito de agregar valores para o público-alvo, ok? Então, peças como Chapeuzinho Vermelho,
Os Três Porquinhos, são peças voltadas para o público infantil, né? Teatro de rua. Neste, os atores fazem uso do próprio corpo e voz para representar em espaços abertos, público, mais precisamente nas cidades, né? Aí geralmente ou eles montam um palco igual tá aqui na imagem, ou então eles fazem o que a gente chama de teatro de arena, que é juntar um monte de gente em torno dos atores e eles ficarem interpretando para aquelas pessoas que estão ali em torno assistir. E é muito interessante, tá, galerinha? Tragédia. Tragédia. Uma variante do drama, a tragédia é caracterizada pela seriedade e dignidade envolvendo um conflito entre uma personagem e algum poder de instância maior, Deus, sociedade, lei, etc. Tá? Comédia. Na Grécia, a arte era representada pelas máscaras da tragédia e da comédia, posteriormente sendo diferenciadas por Aristóteles, como a tragédia tratando-se de homens superiores, heróis, a comédia inferiores, pessoas comuns. Hoje a comédia encontra um espaço e valorização para manifestações críticas nas esferas política, social e econômica. É fortemente consumida pela massa e admirada por grande parte do público. Uma das suas primeiras definições foi: o que é engraçado que faz rir. Ok? Drama. Na Grécia Antiga surgiu para descrever a ação, a partir da análise de Aristóteles, que dividia a literatura de sua época em narrativo, épico, dramático e místico, misto. Teóricos dividiram a literatura em narrativo, dramático e lírico. Drama é usado também para definir gêneros de filme, cinema, televisão, teatro, etc. Também é considerado drama a obra de teatro, filme que possua situações conflituosas em sua maioria, tá bom? Agora a gente vai ler as questões, ok? E aí eu vou dar um tempinho para vocês, tá? E na sequência a gente vai ficar com as respostas, ok? Mostre que você aprendeu e responda. Agora que você conheceu alguns tipos de gênero de teatro, responda. Você assistiu ou participou de alguma peça de teatro com as características iguais de alguns dos tipos que acabamos de estudar? Faça um comentário com suas palavras. 2. De acordo com o texto, qual é o tipo de teatro que é uma arte chinesa? Faça um comentário sobre essa técnica teatral e suas características. 3. Identifique os tipos de gênero de teatro com base nas características de cada um. Lembre-se de consultar o texto com uma leitura atenciosa. E vamos lá. 1. Teatro de sombra. 2. Teatro de fantoches, bonecos marionetes. 3. Teatro infantil. 4. Teatro de rua. 5. Tragédia. 6. Comédia. 7. Drama. Primeiro aqui para a gente identificar qual que é. Esse tipo de teatro também é usado também para definir gêneros de filme, cinema, televisão, teatro, etc. Vamos lá, a outra. Na maior parte das vezes, as sombras desses tipos de teatro têm uma moral ou uma história com o intuito de agregar valor para o público-alvo. Os personagens sempre usam roupas e um cenário colorido. É um tipo de teatro fortemente consumido pela massa e admirado por grande parte do público. É uma das suas primeiras definições, foi o que é engraçado e faz rir. Neste, os atores fazem uso do próprio corpo e voz para representarem espaços abertos, públicos, mais precisamente nas cidades. Nas apresentações desse gênero de teatro, muitas vezes existe até o palco, as cortinas e todos os detalhes construídos, especialmente para a apresentação. Esse gênero é caracterizado pela seriedade e dignidade envolvendo um conflito entre uma personagem e algum poder de instância maior, Deus, sociedade, leis, etc. Nesse tipo de teatro, os efeitos são atingidos através da movimentação tanto dos bonecos quanto da fonte de luz. Hoje em dia, algumas companhias são conhecidas por suas belas apresentações, que se destacam em diversas temáticas.
ok? Para essa semana, né, para a semana 3 é isso, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês e na sequência eu já venho com as respostas, ok? Então vamos lá, gente, com as respostas? A questão 1, né, é resposta pessoal, gente. Vocês conhecem teatro? Vocês já foram, já assistiram uma peça? Cada um vai responder alguma coisa diferente, né? Vai ter quem foi, vai ter quem não foi, tá bom? Então vocês fazem um comentário aqui com suas próprias palavras o que vocês acham sobre isso, tá bom? De acordo com o texto, qual é o tipo de teatro que é uma arte chinesa? Faça um comentário sobre essa técnica de teatro e suas características. É uma arte chinesa que acabou se espalhando para todo mundo. Nela, conta-se uma história usando bonecos de sombra. Se obtém efeitos a partir da movimentação de bonecos e da fonte de luz, né? É o teatro de bonecos, o teatro de sombras, que é um teatro de origem chinesa que hoje em dia faz parte do mundo inteiro. Muita gente tem teatros de sombras, tá bom? Então vamos lá. Identifique os tipos de gênero de teatro com base nas características de cada um, né? Então, o primeiro era 7, né? Porque o 7 é o drama, é um tipo de teatro também usado para definir gêneros de filme, cinema, televisão, teatro, etc. Esse aqui era o 3, é teatro infantil. Na maioria das vezes, as obras desse tipo de teatro têm uma moral da história com o intuito de agregar valores para o público-alvo. Os personagens sempre usam roupas e um cenário colorido. Bom, aqui ó, era 6 a resposta. Comédia é um tipo de teatro fortemente consumido pela massa e admirada por grande parte do público. Uma das suas primeiras definições foi: o que é engraçado? O que faz rir? 4. Essa daqui é 4, tá? Teatro de rua. Nesse, os atores fazem uso do próprio corpo e voz para representar em espaços abertos e públicos, mais precisamente na cidade. Aqui a resposta era o 2. Teatro de fantoches, bonecos ou marionetes. Por quê? Nas apresentações desse gênero de teatro, muitas vezes existem até o palco, as cortinas e todos os detalhes construídos especialmente para a apresentação. Tá? É um recorte do texto. Ok? Aqui, ó, a resposta era 5, tragédia. Esse gênero é caracterizado pela seriedade e dignidade, envolvendo o conflito entre personagem e algum poder de instância maior, Deus, sociedade, lei, etc. Ok? E aqui a resposta era 1, teatro de sombras. Nesse tipo de teatro, os efeitos são atingidos através da movimentação tanto dos bonecos quanto da fonte de luz. Hoje em dia, algumas companhias são conhecidas por suas belas apresentações que se destacam em diversas temáticas. Ok? Agora eu vou ler as questões do. Eu vou ler o PET 6, semana 4. Tá bom? E semana que vem eu trago as respostas junto com a primeira semana do PET 7. Ok? Vamos lá? E a semana 4 do PET é sobre trilha sonora, né? A música que faz parte do teatro, que faz parte do cinema. Então vamos lá? Eu vou ler e vocês me acompanhem aí, tá bom? A música é reconhecida há muito tempo como uma arte peculiar, pois pode incentivar certas atitudes ou despertar algumas emoções particulares nos que a ouvem, como com seu potencial sensibilizador tornou-se ferramenta essencial na construção da técnica narrativa. Em todas as tradições culturais, sendo assim conectada intimamente à produção e emissão de simbologia desejada. Ok? Então, basicamente, é isso que é a trilha sonora, né? Pode-se afirmar, portanto, que a trilha sonora consiste na instrumentalização da música e das sonoridades como fatores fundamentais na criação de uma história, seja qual for o veículo que irá transmiti-la, cinema, teatro, televisão, entre outros. É a totalidade das composições musicais apresentadas em uma película cinematográfica, nos programas de televisão, em videogames, etc. Esta definição abrange a música original, ou seja, aquela elaborada exclusivamente para uma produção artística, ou determinadas
criações musicais e trechos de obras que já circulavam antes desse trabalho específico. Desde o século XIX, as películas cinematográficas são exibidas com o acompanhamento de orquestras ou pianos, principalmente na época do cinema mudo, quando os únicos sons produzidos eram os acordes tocados por um pianista ou pelo instrumentista em uma orquestra. Não há um consenso sobre a melhor forma de se conjugar o cinema e a música. Enquanto determinados pesquisadores acreditam que os sons devem se restringir à sua tarefa utilitária e, portanto, precisam estar sujeitos a critérios que definem seu nível funcional, outros consideram que a música cinematográfica como um meio de expressão particular, com qualidades e normas estéticas intrínsecas. A trilha sonora não é, assim, secundária a nenhum outro elemento de produção, direção de arte, roteiro, etc. Muitas vezes, por desconhecimento dessas peculiaridades, pelos interesses que regem o mercado e impõem um número abusivo de gravações, ou a carência de recursos para produzir uma música de qualidade, ou até mesmo pela ignorância da técnica cinematográfica, gera-se uma trilha sonora artisticamente desprovida de valor. Estas inquietações devem ser igualmente estendidas às músicas que se ligam a outros veículos artísticos, como teatro e televisão. A trilha sonora mais elaborada é a que torna a narrativa mais densa e rica, harmonizando-se com as outras técnicas cinematográficas e gerando uma experiência emocional original. Ela atrai o melhor de compositores clássicos das suas criações menos conhecidas, que se transformam em peças célebres ao serem ouvidas em determinadas produções, ou é composta pelos frutos mais significativos dos instrumentistas modernos, que muitas vezes conhecem a fama quando têm seus nomes associados aos mestres do cinema. Compor uma trilha sonora exige que os responsáveis por ela meditem com cuidado sobre o seu desenvolvimento e manejem ferramentas e recursos teóricos compatíveis com o trabalho que está sendo empreendido. Uma produção bem realizada, ao equilibrar cuidadosamente o som, a imagem e as falas dos personagens, permite que a música imprima o caráter de um filme, a sua face específica, seja qual for o estilo musical empregado nessa obra. Algumas canções são inseridas na gravação da trilha sonora de um filme sem necessariamente terem sido produzidas para essa obra em particular, ou sem que o mesmo tenha sido tocadas ao longo do filme. Elas são como coadjuvantes em meio às músicas mais importantes que realmente definem esta produção, tá? Aí a fonte aqui, tá bom? E as atividades. O que acontece? Tem alguns filmes, como por exemplo o Titanic, que a gente logo que lembra do filme já associa a trilha sonora, né? Então a trilha sonora ela tem um papel muito importante na hora de produzir um filme ou até mesmo fazer outras produções. Bom, agora eu vou ler as questões para a gente responder semana que vem. Mostre o que você aprendeu e responda. Após a leitura do texto e seus conhecimentos, responda o que são as trilhas sonoras. 2. Agora que você sabe o que são trilhas sonoras, responda. Você já assistiu alguma novela, filme ou vídeo que você gostou da trilha sonora? Conte-me como foi a experiência. Qual era a música? 3. Vamos fazer uma atividade bem legal? Você vai assistir algum conteúdo de vídeo, seja da internet, celular ou televisão. Pode ser novela, filme, vídeos e outros. Desde que converse com o seu responsável sobre o conteúdo e este conteúdo esteja de acordo com sua faixa etária de idade. Após essas observações, você vai ficar atento e registrar quais as músicas que são reproduzidas durante o tempo que você está assistindo. Lembre-se de ficar atento sobre o sentido da música e se a música ou o som está de acordo com a cena. Ok? 4. Agora que você aprendeu um pouco sobre trilhas sonoras, e na semana 3 do nosso PET aprendemos sobre os tipos de teatro, você vai escrever uma cena curta de uma determinada peça de teatro.
Não se esqueça de descrever o cenário, as falas dos personagens, o título e a cena. Depois você vai escolher uma música para ser a trilha sonora desta cena. Você pode criar uma música ou usar alguma música que você já conhece. Faça o registro de um trecho da música também no espaço abaixo. Vamos usar a criatividade. Mãos à obra, ok? E esse, gente, é o fim do patch 6, semana 4. Beleza? Até semana que vem com o novo patch, tá bom? E com as respostas desse último patch aqui. Beijinho pra vocês e até semana que vem.